Olá, o seu problema é falta de noção de espaço? Você é daquelas pessoas que pensa que o carro é tão grande que ele não cabe em lugar nenhum? Se esse é o seu problema, você está no lugar certo. Porque hoje você vai derrubar de vez esse mito da falta de noção de espaço. Fica comigo, você vai se surpreender. Olá, eu sou Lívia Antônio, sou coach transformacional e criadora do método DAP, Decisão, Aprendizado e Prática. E você está neste vídeo da semana DAP Infinity, a solução definitiva para vencer o medo de dirigir. Este é o segundo vídeo, então se você já assistiu o primeiro, tudo bem, continue aqui. Mas se você não assistiu ainda, pausa esse vídeo e volta lá para assistir, porque é uma série. Eu preparei o passo a passo para você dirigir. Então é importante que você assista o primeiro vídeo. Vai ter uma continuidade. Ao final dessa série, eu tenho certeza que você vai estar muito mais encorajada, muito mais disposta, se sentindo muito mais poderosa para dirigir. Porque eu vou te ensinar cada uma das técnicas para você conseguir fazer isso. E muita gente está dizendo, nós estamos no final do ano, não tem mais o que fazer, o Natal já está aí. Para mim não, só que para mim não. Para mim ainda faltam muitos dias e para você ainda dá tempo de você virar o ano dirigindo, ou pelo menos com uma outra visão do carro. E o assunto de hoje, como eu disse no início, é a falta de noção de espaço. Então, se esse é o seu problema, nós vamos resolver isso hoje. E nós vamos resolver com informação. Olha que legal. Eu vou te dar uma informação que talvez você nunca tenha ouvido falar e que vai resolver a sua questão. Pode ter certeza disso. Eu fiquei sabendo disso em 2015. Eu tomei conhecimento através de um curso que eu fiz sobre um pequeno órgão no nosso cérebro chamado formação reticular. Esse órgão é fantástico, eu simplesmente me apaixonei por ele, porque ele é a solução para o nosso problema, para o seu problema. Você sabe o que esse órgão faz? Ele simplesmente filtra as informações que estão no seu campo de interesse. O que significa isso? Significa que nós temos milhões de informações, milhões de estímulos todos os dias. E jamais seria possível nós armazenarmos tudo isso, não tem espaço na nossa memória e também não seria lógico. O cérebro gasta muita energia para funcionar. Ele gasta inclusive 75% da energia do nosso corpo para funcionar. Você imagine se ele tivesse que processar todas as informações dos estímulos que nós temos diariamente. Seria impossível. Então, essa formação reticular, esse pequeno órgão no nosso cérebro, ele é responsável por filtrar as informações que nos interessam. Você quer ver como é que ele funciona? Eu vou te explicar, mas você vai entender rapidinho, é muito simples. Se você já ficou grávida alguma vez, você vai lembrar que todas as mulheres ficaram grávidas junto com você naquela época. Lembra disso? Você só via mulher grávida na rua, impressionante, todo mundo resolveu ficar grávida ao mesmo tempo, não é verdade? E quando você compra um carro ou deseja um carro, todo mundo comprou aquele carro, nossa, de uma hora para outra só tem esse carro na rua. Não é interessante isso? Você já deve ter percebido isso, só que você não sabia de onde vinha isso, não é? E eu tô aqui para te dizer, tô aqui para te informar que quem faz isso é a sua formação reticular. Ela traz para você tudo que está no seu campo de interesse. Ah, então por que você não tem noção de espaço? Porque você não se interessa pelo carro, ou não se interessava até hoje. E não se interessava, talvez não seja bem o termo, né? Pode ser, tinha medo do carro, e aí a gente resolveu no primeiro vídeo. Então, quando você passa a se aproximar, passa a querer, passa a se interessar, passa a gostar do carro, aí a sua formação reticular entra em ação
para poder te ajudar a conhecer o carro. Então, tudo que está no seu foco, aí você vai começar a prestar atenção nas pessoas que dirigem, como elas dirigem, em todos os detalhes do carro. Tudo que está relacionado ao carro entrou no seu campo de interesse. E aí a formação reticular vai trazer pessoas que têm carros iguais, pessoas que estão falando sobre carro, informações, sites, vídeos, tudo que se resume, tudo que se refere ao carro vai estar no seu campo de visão, de interesse. Olha que interessante. Não é incrível esse pequeno órgão? Eu sou apaixonada, gente, de verdade. Eu acho impressionante a gente ter esse órgão nesse corpo. O corpo já é perfeito, depois desse órgão, então, meu Deus, ficou fantástico. E é exatamente isso que vai te ajudar. Então, a partir do momento que você está treinando, que você tomou a decisão, lá no primeiro vídeo, de frequentar o carro, de fazer com que ele se torne o seu amigo, que se torne familiar, a sua formação entra em ação para identificar, para trazer para você tudo aquilo que faz com que você dirija, que vai te ajudar a dirigir. Não é incrível isso? Então você só precisa continuar treinando com o carro e automaticamente essa noção vai vir. Eu sempre dizia para as minhas alunas, no primeiro dia de aula eu dizia para elas, eu não vou te ensinar a ter noção de espaço, eu não posso fazer isso. Quem vai fazer isso é você mesma, através dos órgãos maravilhosos que você tem. E você sabe uma coisa muito importante também, nesse processo, um outro órgão muito importante nesse processo de reconhecer o espaço do carro, são seus olhos. Outra informação que chegou para mim, mas bem antes, lá em 2010, eu recebi um vídeo de uma amiga que falava sobre os olhos. Vocês sabiam que os olhos não são para ver? É interessante, né? A função dos olhos, de verdade, a função primordial deles é a comunicação entre o exterior e o interior. Ele é a câmera do cérebro. Olha que legal. Então, ele filma tudo, fotografa tudo e manda essa informação para o cérebro. E nós só pensamos em imagens, viu, gente? A gente não pensa em palavras, a gente só pensa em imagem. Quer ver só um exemplo rapidinho? Elefante. Você pensou na palavra ou no animal? Carro vermelho. Pensou na palavra ou na imagem do carro? Tá vendo? A gente só pensa em imagens, a gente não pensa em palavras. Então ele filma, os nossos olhos são nossa câmera. Agora você imagina que se você nunca se interessou ou nunca conseguiu, desculpa a palavra, não é interessar. Interessar você até tá, mas o medo é maior, então você nunca conseguiu chegar, nunca conseguiu frequentar o carro, nunca conseguiu estar dentro do carro por muito tempo, ou principalmente no banco do motorista. Então, como é que você acha que você vai ter essa visão? Como é que você, através da sua formação reticular, vai mandar uma mensagem para os seus olhos, identificarem o tamanho do carro e para mandar para o cérebro, para ele saber? Nada disso acontece, porque você pôs uma barreira do seu medo na frente entre você e o carro, entre você e esse conhecimento. Você barrou o seu conhecimento. Então, obviamente, você não teve acesso a ele através do medo, você faz essa barreira. Mas agora que você está derrubando essa barreira do medo e do desconhecido, do inimigo, o carro deixou de ser seu inimigo, aí você começa a trazer para você toda a informação que você precisa. E é uma coisa bem interessante que eu digo também, sempre para as minhas alunas, é que carro só tem tamanho na hora de estacionar. Porque ninguém dirige olhando para trás. Ninguém dirige olhando para o tamanho do carro. Ah, ele é grande, será que ele cabe?
Ah, nossa, lá atrás tem um monte. Ah, não, meu carro é muito grande. Eu quero um carro bem pequeno, quero um carrinho menor que tiver, porque carro grande não cabe em lugar nenhum. Olha que ideia maluca que o cérebro te manda, né? Cérebro não, desculpa, sua mente te manda. Você já viu alguma rua que não cabe um carro? Tudo bem que não cabem todos os carros em todas as ruas, mas em alguma rua o carro sempre tem que caber. Você já viu aqueles gigantes, caminhões gigantes? Tem até o treminhão, que é um caminhão que parece um trem, que carrega cana de açúcar. Eles, é o treminhão, chama. Em algum lugar, algum carro sempre vai caber, certo? Não, independe do espaço dele, independe do tamanho dele, sempre vai ter uma rua que cabe. Então não é a relação entre o tamanho do carro e o tamanho da rua, é uma ilusão que a sua mente criou através do medo, através desse filtro que é o medo. Uma coisa interessante, muitas pessoas dirigem moto, pilotam moto e não dirigem carro. Muitas pessoas me dizem isso. Essa semana mesmo uma pessoa escreveu lá no grupo do WhatsApp que era assim. Eu particularmente acho a moto muito perigosa. Quer dizer, desculpa, a moto não, tá, gente? A moto em si também não tem perigo nenhum. Se ela ficar quietinha, paradinha, ela não tem perigo nenhum. Ela em si não tem perigo nenhum. O problema, o perigo é quem está em cima dela. Então, se a pessoa é imprudente, se a pessoa é destemida demais, acha que pode tudo em cima de uma moto, ela se torna um suicida, um homicida. E pelo menos essa é a minha visão, tá, gente? Porque a moto, ela não tem proteção nenhuma. Eu sempre gostei de carro, sempre, eu nunca escondi isso, nem carta de moto eu tenho. Eu sempre gostei do carro. Carro é confortável, carro tem mais espaço, você leva mais gente, carro é mais seguro, é mais gostoso. Para mim, o carro é mais gostoso. Agora, para quem pilota moto, por que é mais fácil? Por que é mais simples? E por que tanta gente acha mais confortável dirigir, pilotar moto do que o carro? Porque a moto é assim, é o motor que é em cima da moto, né? Não tem espaço lateral, não tem na frente, quer dizer, aquele pedacinho é totalmente dominável ou dominado pela visão. Mas a gente tem uma visão periférica, que eu também vou falar já já, como ajuda isso também a ter a noção de espaço. Então, aquele pequeno espaço que ele tem é totalmente dominado pela visão. Já o carro não. Já o carro tem a frente, tem a traseira, tem a lateral, certo? Ele tem um espaço, ele tem um volume maior. E aí a pessoa tem medo disso. Só que da mesma maneira que você se acostumou com a moto, você se acostuma com o carro. É tudo questão de hábito, não é verdade? É como eu acabei de falar. Se você começa a se interessar pelo carro, começa a frequentar o carro, depois de uns 15 dias, você está com uma noção totalmente diferente, já está enxergando o carro diferente. Teve uma aluna que falou assim para mim, ela escreveu no grupo lá do curso, nossa, eu tô vendo o meu carro de uma maneira completamente diferente. Antes ele era gigantesco, agora ele tá pequeno. Ele diminuiu de tamanho. Olha que coisa incrível. Será que o carro diminuiu ou aumentou? Ah, claro que não, né, gente? O que diminuiu foi a percepção dela em relação ao carro. A percepção de que o carro é menor do que ele parecia. Porque quanto mais você se afasta do medo, maior ele fica, certo? Naquilo que você foca, expande. Então, você foca no medo, ele fica maior. Aí, a partir do momento que você começa a mudar o seu relacionamento com o carro, ele também começa a ter a proporção certa. Ele fica do tamanho que ele é realmente. Então, tudo isso é uma questão de percepção, tá? Com relação à visão periférica, é muito interessante também. Mesma coisa... a continuação da questão dos olhos, da função dos olhos. Nós enxergamos mais que 180 graus, tá? Isso significa que se eu esticar meu dedo aqui, olhando para frente, eu consigo ter uma percepção de onde ele está, sem olhar para ele.
Isso eu ensino também nas aulas das minhas alunas. Então, você não precisa virar a cabeça para enxergar o retrovisor. Você vira os olhos, por causa dessa visão. Então, a noção de espaço, ela é totalmente dominada pela sua visão periférica também. Você não olha só para frente, você olha para os lados ao mesmo tempo. Não é interessante? Não é incrível isso? Você vê que informação faz toda a diferença. Você nunca tinha ouvido falar sobre formação reticular, você nunca tinha ouvido falar de que os olhos são a câmera do cérebro, e você nunca tinha ouvido falar em visão periférica, que te ajuda a enxergar a lateral do carro sem que você esteja olhando diretamente para ela. Tudo isso, veja bem, gente, está dentro de você. Tudo isso te pertence. São instrumentos, são ferramentas que você tem para te ajudar a dirigir. Que tal se a gente pegar todo instrumento que a gente tem, todas as ferramentas que nós somos, que nós temos, e colocar a nosso favor? Então, sempre voltando no DAP, decisão, aprendizado e prática. Então, você decidiu dirigir? Esse é o ano da virada. Ainda dá tempo. Eu garanto para você que ainda dá tempo. Tá? Mas vai no seu tempo, como eu disse no primeiro vídeo. Vai no seu tempo, respeite o seu espaço, o seu tempo, mas experimente. Experimente, faz esses exercíciozinhos, faz esses experimentos, né? De colocar, por exemplo, o dedo aqui e perceber o dedo. E fica no carro, por exemplo, faz isso dentro do carro para você ver. Você vai perceber que rapidamente você vai ter essa percepção do espaço do carro. E falando agora da baliza um pouco, do estacionamento, como eu disse, o carro só tem tamanho na hora que você vai estacionar. Então, você precisa, obviamente, depois que você conhece o tamanho do carro, que você já se inteirou do tamanho do carro, você vai precisar escolher espaços que o carro caiba. Meio óbvio isso. Só que o óbvio é óbvio para mim e pode não ser para você. E o que eu faço geralmente quando... Geralmente não. O que eu faço sempre quando eu vou estacionar? É claro que se eu estou a uma distância razoável e eu percebo um espaço grande, eu obviamente não vou precisar nem me preocupar, não. Eu estou vendo que o espaço é grande, isso todo mundo vê. Mesmo que não tenha noção de espaço, mesmo que não tenha muita habilidade, você vai enxergar que o espaço é grande. Então, você não precisa se preocupar, você consegue estacionar. Agora, se o espaço é razoavelmente pequeno, que eu faço? Eu passo devagar em frente ao espaço, até dou uma ligeira paradinha, bem rapidinha mesmo, menos de um segundo, dou uma medida em relação ao carro, ou seja, imagina o carro ali dentro, imagina que ele está cabendo ali, e aí eu coloco. Se eu vejo que ele não cabe, parando na frente do espaço, eu vou embora. Eu simplesmente procuro outro espaço. Não é sempre que o carro vai caber, até porque as pessoas não estacionam de maneira ordenada, muitas vezes. Se não tiver estacionamento delimitado, as pessoas param de qualquer maneira e muitas vezes não vai ter lugar para você parar, mesmo que seu carro seja pequeno. E tem essa pessoa que começa a dirigir, tem medo, não tem noção de espaço, ela quer o menor carro possível, porque acha que grande não vai caber em lugar nenhum. Então, não, todo mundo fala, eu quero o menor carro possível. Aí depois que eu começo a dirigir, aí a gente quer trocar de carro. Eu morava no litoral, perto do litoral santista, no litoral paulista, e lá as mulheres, é muito lindo de ver, as mulheres têm carrões, sabe essa SUV? Você só vê mulher com carrão. Então, assim, a percepção vai mudando. Não é muito legal isso? Eu acho fantástico. Eu mesma adoro uma caminhonete. Meu carro preferido é uma caminhonete, muito grande, alta. Você olha de cima as coisas, tem outra visão. Você já andou de caminhão alguma vez?
Eu andei uma vez só de caminhão. Você ficar lá em cima, assim, ver tudo, é muito legal isso. A caminhonete tem mais ou menos essa visão. Então, o meu preferido é uma caminhonete. Você vê que é diferente. Para quem já está habituado com o carro, você vê aí, é mais confortável, tem mais espaço, enfim. E você vai achar uma vaga que caiba. É só isso, você tem que achar uma vaga que o carro caiba. Em média, as vagas têm que ter 6 metros. O carro tem aproximadamente 4, 4,5, depende do carro, mas não varia muito disso não. Então, uma vaga de 6 metros cabe tranquilamente o carro. E como é que se mede os 6 metros? Cada guia tem 1 metro. Então, você mede 6 guias, 6 metros. É uma dica também. Claro que não dá para fazer isso o tempo inteiro, se você está numa rua muito movimentada, aí vai aquela medidinha básica para você ver se cabe ou não. Se você estiver mais tranquila, dá para você dar uma paradinha e contar as guias. Elas têm exatamente 1 metro. Então, se tiver 6 guias ou mais, o carro cabe tranquilamente, tá ok? Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, dessas informações. Espero que ela tenha sido luz para você, que tenha iluminado a sua frente, a sua visão, o seu futuro, para perceber, para reconhecer, para conhecer que o carro cabe. E aí você não vai ter dificuldade nenhuma em perceber isso, em perceber o tamanho dele, porque você tem todas as ferramentas já dentro de você, no seu maravilhoso corpo, para te ajudar a fazer isso, ok? Amanhã tem mais vídeo. Não perca, porque cada dia é um assunto extraordinário, um assunto incrível, um assunto inédito, ou pelo menos num olhar inédito, pode ser um assunto até comum, mas é um olhar inédito para aquele assunto. Então fica comigo, não perca, porque tem mais vídeo bom, muita coisa boa acontecendo e vindo por aí, tá ok? Te vejo no próximo vídeo. Do meu coração para o seu coração, eu desejo que o seu sonho se realize. Até mais!